Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 21 de março de 2025. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o programa Boletim DX tem na sua edição o número 191. Amigos, teremos parte do programa Atualidade de Ex, apresentado pelo nosso amigo Arnaldo Schlein, direto da Argentina. Vamos ter várias notícias de Ex de hoje e também aquela viagem no tempo espetacular, ok? Você está na nossa rádio DX, sempre muito bem antenado com as informações do mundo DX. Boa noite amigos, sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Melhor programação, o que você merece. Olá amigos do programa Boletim DX, aqui quem vos fala é o jornalista Cefas César da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Eu também sou dexista, né, e quero mandar um abraço aí para esse grande comunicador, que é o nosso amigo Antônio Avelino. Um abraço para todos que estão na sintonia deste programa aqui, no qual eu sou cadeira cativa. Tudo de bom e un fuerte 73 para cada uno de vocês. Nos sumergimos ya en el mundo de las ondas. Y antes 9 PM, que también fue como revolucionario, en el que aparecía Lalo Mir y una jovencísima Elizabeth Bernassi, y esa dupla quedó para siempre tatuada en los oídos de los porteños. Sin lugar a dudas, ¿no? Y recordemos también, porque siempre hablamos acá de pequeñas radios comunitarias. Lalo Mir, que tiene una extensa carrera en medios, hizo sus primeras armas por APA San Pedro. Se trata de una propaladora que había allí hace muchos años, luego se reconvirtió en estación de radio de frecuencia modulada, y era un sistema de parlantes que había en las calles más importantes, en las calles principales de la ciudad de San Pedro, ubicada a 170 kilómetros de acá. Como quizás había una propaladora en tu pueblo, en Santa Clara del Mar. No había propaladora, pero sí había un autito con parlantes. Claro, es muy común. Un autito con parlantes. Bueno, es algo muy común todavía en el interior de nuestro país, y termina siendo muchas veces este tipo de experiencias comunicacionales la plataforma para nuevos valores. Claro. Considerar que uno de los locutores y conductores de radio y televisión más importantes de por lo menos los últimos 40 años de nuestro país haya hecho sus primeros pasos en una propaladora pequeña de un pueblo del norte de la provincia de Buenos Aires, realmente es algo sorprendente, pero a su vez un aliciente. También hay que decir que Lalo Mir, además de ser uno de los mejores conductores y locutores de nuestro país, es uno de los mejores compañeros de radio y generoso que hay. Bueno, creo que eso es un plus muy superior a todo lo que estábamos diciendo hasta ahora. Conmigo siempre se ha portado muy bien, y de hecho está en mi libro, o sea, y la verdad es que hemos hecho algún que otro trabajo juntos, y la verdad que siempre es un placer conocerlo. Aparte, viste, tener a Lalo al lado, te tiemblan las piernas. Por supuesto. Además de ser un hombre que en materia radiofónica se ha prestado para programas de humor, como para mí lo fue Radio Bangkok, un programa totalmente rupturista de la década de los 80, como un excelente entrevistador en medios, muy serio y muy cálido, ¿no? También. Tal cual. Pero bueno, justamente es una de las consecuencias de ser una gran persona, que es lo que vos acabás de citar. Totalmente. Viste como todos
todos los caminos nos conducen a la radio. Somos de aburridos nosotros, hablamos de radio nada más, señora. Sí, pero hablamos de radio porque la radio cumple un rol fundamental. Yo estaba pensando cuando escuchaba atentamente las noticias y vos informabas acerca de la catástrofe que se está registrando en este momento en Bahía Blanca, a unos 800 kilómetros al sur de aquí, de donde estamos nosotros ahora. La importancia que tienen que tener las radios de amplitud modulada que transmiten desde la ciudad de Bahía Blanca en la zona, porque las de FM tienen una cobertura muy limitada, muy reducida. En cambio, las de amplitud modulada obviamente tienen un área de cobertura mucho más importante, y Bahía Blanca tiene 3 radios muy importantes. Radio Bahía Blanca, que pertenece a un periódico local, Radio del Sur, que es operada por una cooperativa de trabajadores luego del quiebre de la sociedad que la explotaba, y finalmente Radio Universidad Nacional del Sur, que transmite desde los claustros universitarios. Y Radio Nacional Bahía Blanca. Perdón, me estaba olvidando de nuestra queridísima LRA 13 Radio Nacional Bahía Blanca, exactamente. Con lo cual, evidentemente, hay una batería de estaciones que pueden ayudar y colaborar con la población en esta situación de catástrofe. Es totalmente fundamental, porque no solamente atañe a las zonas urbanas, sino que esto afecta a lo que sería el Gran Bahía Blanca. Estamos hablando de una ciudad que está prácticamente llegando a los 800.000 o 900.000 habitantes. Por eso es muy importante la labor de comunicación de las radios. Sí, tiene un puerto muy importante, por eso también hay tanta gente en Bahía Blanca, ¿no? Entonces, es muy importante esa ciudad para la provincia. Exactamente, perdón, Puerto General Belgrano es el puerto, e Ingeniero White es una ciudad que está entre el puerto y Bahía Blanca, y también es muy importante. Toda la región es muy significativa en materia poblacional. Hay muchas ciudades muy importantes cerca, como Cabildo y otras de menor importancia, pero cualquier afectación climatológica o, como en este caso, cualquier fenómeno que pueda poner en peligro a las vidas humanas, solamente la radio puede colaborar junto con Defensa Civil, junto con las fuerzas públicas, para justamente preservar y salvar vidas. Lo importante del servicio, ¿no? De la radiodifusión. El servicio, exactamente, sí, exactamente, sin lugar a dudas. ¿Nos vamos a recorrer el mundo? Bueno, vamos, me parece una excelente idea, y bueno, si a países con problemas, pero que han encontrado en la onda corta una herramienta muy importante, se trata, qué mejor que viajar hacia el Cuerno de África en forma imaginaria para visitar uno de los 3 países que componen el Cuerno de África junto con Somalia y Eritrea. Me refiero concretamente a Etiopía. Vos sabés que debe ser uno de los países que más actividad en onda corta tiene. Actualmente hay 3 emisoras que operan en forma paralela, simultánea, y son operadas por el Estado. Miramos. De hecho, había 4 hasta hace no más de un año. Una dejó la onda corta, pero sigue operando en frecuencia modulada. Pero las 3 que están operativas, de esas 3 vamos a hablar de 2 hoy, que a mí particularmente me resulta muy fácil escucharlas, y por ende quería recomendártelas para este fin de semana como sugerencias para la audiencia. Una de ellas es Amhara Radio. Es una estación de carácter estatal, como te señalé, que transmite en idioma amárico, y lo hace desde la capital del país, Addis Abeba. Y vamos a escuchar un archivo de audio para que la reconozcas, cómo se identifique, cómo sale en amárico en 6.090 kHz. Vamos a ver. Vos sabés que el amárico junto con el oromo son las 2 lenguas principales que se hablan en Etiopía, pero hay prácticamente una 50 de lenguas tribales, idiomas que son hablados por etnias más pequeñas, que se utilizan habitualmente, y muchas radios transmiten en una multiplicidad de idiomas. Wow. Una de ellas, que lo hace en oromo, lo hace en amárico y también en otras lenguas vernáculas, es Radio Fana. Fíjate, qué interesante. Amhara Radio transmite en 6.090 kHz, en la banda de 49 metros. Pegadito, y sobre la misma hora, ahora vamos a informar el horario para escuchar cualquiera de estas 2 emisoras, podés escuchar a Fana Radio, también conocida como Radio Fana, en la frecuencia de 6.110 kHz. ¿Querés escucharla? Claro que sí. Vamos con el audio, entonces.
escuchamos a Radio Fana y la podés captar directamente en 6110 kHz junto con Amhara Radio sobre las 0330 o 04 tiempo universal coordinado. Ajá. O madrugás o te quedás hasta muy tarde, pero podés, acá por lo menos en el Río de la Plata, y la podés captar. Para quienes viven en el hemisferio norte pueden intentar la escucha cualesquiera de estas dos emisoras en estas dos frecuencias sobre las 18 tiempo universal coordinado, justamente coincidente con el horario de transmisiones en español de RAE. Claro. Pero de una u otra manera hay una tercera emisora cuyo audio no vamos a compartir, pero de todas maneras no hay que olvidar que está en el aire, es la propia Radio Etiopía. Ajá. La que en algún momento fue la emisora internacional. Hoy es una emisora de carácter regional, transmite solamente en Oromo y lo hace en la frecuencia de 7110 kHz. Si querés intentar la captación, podés hacerlo sobre el mismo horario, tal vez un poquito más tarde, después de las 04 tiempo universal coordinado. Todo esto tiene que ver con las condiciones de propagación, con las condiciones climáticas. Si estamos en el medio de una tormenta aquí en nuestro lugar de escucha, por supuesto que no la vamos a poder captar, porque primero corre riesgo nuestros equipos y nuestros hogares si tenemos conectado una antena y sufre una descarga eléctrica. Y segundo, porque la cantidad de ruido producto de las descargas eléctricas hacen que se tapen las señales débiles, como suelen ser las de estas emisoras de onda corta. Pero dicho esto, con un consejo saludable también en lo atinente a no hacerse, no generarse muchas expectativas, podemos compartir un audio y llega con buena señal, pero quizá desde nuestras casas la señal es mucho más débil o mucho más afectada por ruidos. Tengamos en cuenta que cuando difundimos un archivo sonoro, buscamos siempre aquel de mejor calidad. Claro. Y si no es de estudio, buscamos alguno que tenga una buena calidad, se haya captado de la estación con buena sensitividad y buena sensibilidad. Muchas veces nos podemos encontrar con un lindo chasco cuando la escuchamos en nuestros hogares. Pero lo importante es la captación de una señal lejana por ondas de radio. Qué maravilloso. Eso que nos pone la piel de gallina. Exactamente. Ya que empezamos tan lejos de nuestra querida Argentina por el Cuerno de África, bueno, la imaginación nos da cabida para todo, y si le echamos a volar... Que para eso está la radio también. Para eso está la radio, exactamente, sale mucho más barato que cualquier línea aérea y nos causa una gran satisfacción. Si complementamos lo que podemos escuchar con aprovechar de conocer algo más de ese país, utilizando algún material analógico, ¿por qué no escuchar algo de música o una historia sobre ese país a través de internet? Podemos complementar nuestros conocimientos y ubicarlo en el mapa, que es fundamental. Claro. Uno de esos lugares, uno de esos sitios que es muy conocido como referencia turística, pero tal vez se sepa poco sobre este país, es Tailandia, el antiguo reino de Siam. Uno de los datos, no vamos a hablar acá de geografía, de geopolítica, no es el objetivo nuestro, pero me parece importante señalar que Tailandia es uno de los pocos reinos que quedan en Asia. Claro. Entonces ya esa sola es una connotación, un dato de color real, por otra parte, que lo hace realmente mucho más llamativo. Es una monarquía de tipo constitucional, occidentalizada en algunos aspectos, pero... con un turismo fabuloso, impresionante también, que le cambió, digamos, la cultura. Bueno, todos unos paisajes realmente maravillosos, cuentan que su gente es sumamente amable, las comidas son exquisitas, de hecho hay restaurantes étnicos tailandeses en todas partes del mundo, acá en Buenos Aires entre ellos. Obviamente es mucho más conocida Tailandia en los últimos años. Y yo considero humildemente que la onda corta también contribuye y aporta su grano de arena. Tailandia es uno de los países que sigue teniendo un servicio exterior de ondas cortas y está muy bien mantenido en idiomas inglés, chino, malayalam y japonés. La podés intentar escuchar, te doy todo el esquema, en el mismo horario que RAE, en 7.475 kHz en inglés, de 18 a 19.30 UTC, en 9.385 la podés escuchar también en inglés de 12 a 12.30 UTC, te recomiendo este segmento horario, en la frecuencia de 9.940 kHz, una frecuencia sumamente amigable, en chino, de 12.30 a 12.45 UTC, y en malayalam, que es una lengua que se habla en Malasia, una de las tantas lenguas que se hablan en este país bastante cercano a Tailandia, dicho sea de paso, de 12.45 a 13 tiempo universal coordinado. Hay muchos más horarios
de transmisión en su esquema, que se puede visitar en la página web de Radio Tailandia, y desde Tailandia, y esto no voy a pasarte las frecuencias y horarios ahora, también tiene un centro retransmisor, La Voz de los Estados Unidos de América. Mira. Una emisora que, como hemos hablado en semanas pasadas, tiene un incierto futuro, pero que como parte de su política de llevar la voz de Washington por todas partes del planeta, en su momento instaló un centro retransmisor de onda corta y de onda media en país asiático. ¿Sabés que quiero hacerte un apartado ahí? Uno de los países, una de las zonas del mundo que reivindicó la onda corta, justamente es Tailandia, ¿no? En el 2004, cuando toda esa zona sufrió una de las tragedias más grandes que hubo, que fue un tsunami, la única forma que tuvieron para conectarse fue a través de la onda corta. 170.000 personas murieron en ese terremoto y ese tsunami que vino después. En Tailandia, 8.000 víctimas mortales, y lo único que había era la onda corta, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. No sabía ese dato respecto a la reivindicación por parte de Tailandia de la onda corta como una herramienta. Pero fíjate que de los países más afectados por aquel trágico tsunami, Indonesia sigue transmitiendo en onda corta. Indonesia fue uno de los países que lo sufrió más, y el otro fue Ceilán, o Sri Lanka, como se llama en las últimas décadas, que también sigue manteniendo un servicio al exterior en onda corta. Evidentemente la onda corta sigue siendo una herramienta fundamental, sobre todo cuando las nuevas tecnologías tropiezan o no pueden sostenerse frente a alguna tragedia, ¿no? Claro. Y vos sabés que hay otro dato que no es menor, que es muy interesante, y que tiene que ver con Tailandia, porque su radiodifusión cumplió 95 años el pasado 25 de febrero. ¡Qué lindo! Cuánto nos alegra. Es un dato muy interesante, primero porque, de a poco va llegando al centenario también, una fecha especialmente importante, y lo cierto es que su centro retransmisor, ubicado en Udon Thani, que mantienen en forma conjunta el Reino de Tailandia con el gobierno de los Estados Unidos, es de donde salen las transmisiones en onda corta, tanto de Radio Tailandia como de La Voz de los Estados Unidos de América. Fíjate qué interesante también. La primera transmisión en onda corta de Tailandia se hizo también hace 95 años. Mira vos. No cumplió todavía los 95 años, pero este año también lo va a celebrar. Sí, su onda media y sus primeras experimentaciones. Claro. Pero lo curioso es que la onda corta tailandesa está en breve a punto de celebrar su centenario. Qué lindo. Estaremos festejando. No, por supuesto, no es un dato menor. Lo que no recuerdo, y creo que nunca lo hizo, fue transmitir en español, siendo que en la región siempre se privilegió el idioma español como uno de los más importantes. Indonesia lo hizo hasta hace muy poquito tiempo atrás, Vietnam lo hace actualmente, por supuesto China y Japón transmiten en idioma español, pero en el continente asiático, la onda corta está bien viva. Qué bueno. Te cuento otra noticia muy interesante, y que esta semana realmente fue tapa, si me permitís, en distintos portales. Y que involucra directamente a la onda corta. Y te voy a decir por qué. ¿Sabes que Su Majestad el Rey Felipe VI hizo su debut en la radio? Sí, lo leí, lo vi en el portal de las mismísimas radios. Radio Exterior de España, exactamente. Fue realmente una noticia muy sorprendente, muy interesante, integradora también, porque fue a través de un mensaje dirigido al pueblo gitano, con el cual él hace su primera experiencia radiofónica, por lo cual realmente es algo para compartir. ¿Te parece escuchar un breve segmento de ese audio? Y también es interesante porque lo vamos a escuchar al monarca hablando algunas palabras en idioma caló, que es el idioma del pueblo gitano. Y justamente lo vamos a escuchar empezando su discurso con una curiosa palabra, fetén. Fetén es la palabra con la que comienza ese saludo breve, y es una palabra de mucha significatividad, para el pueblo gitano. ¿Lo escuchamos a Su Majestad? Claro que sí. Fetén es la palabra con la que quiero comenzar este saludo breve a los oyentes de Radio Exterior, en el año en que conmemoramos el 600 aniversario de la llegada a la península del pueblo gitano.
Es fetén estar hoy con vosotros y me siento fetén por la invitación de la radio pública para participar en esta emisión. Esta palabra del caló o romaní ibérico que trajeron los gitanos hace 6 siglos a nuestro país refleja la alegría de un aniversario con el que me gustaría poner en valor la historia que compartimos. En enero de 1400... Realmente muy interesante. Qué fantástico, ¿no? Lo que decimos siempre, la onda corta y las radios al exterior de cada una de las naciones que siempre nombramos y escuchamos son fundamentales. Bom, amigos e amigas, ouvimos aí parte do programa Atualidade DX com o nosso amigo Arnaldo Slain e o Rafael, desde Buenos Aires, Argentina. Muito interessante aí o Monarca participando de entrevista na Rádio Exterior da Espanha, falando um pouco aí sobre o povo gitano ou cigano, podemos dizer assim, certo? Mas vamos às nossas notícias de X de hoje. Infelizmente, a notícia que vem sendo divulgada desde o último sábado sobre a Voz da América e o serviço de um modo geral são tristes, e inclusive alguns sites estão publicando aí que foi um sábado sangrento para a Voz da América e outras redes financiadas pelos Estados Unidos. Jornalistas compareceram à Voz da América para transmitir seus programas, apenas para serem informados de que haviam sido demitidos. Autoridades federais haviam realizado suspensões em massa por tempo indeterminado. Todos os funcionários em tempo integral da Voz da América e do escritório de radiodifusão para Cuba, que administra a rádio e televisão Martí, foram afetados. Mais de 1.000 funcionários. A medida seguiu-se a uma ordem executiva emitida na sexta-feira pelo presidente Trump, exigindo que a sua agência controladora, a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, eliminasse todas as atividades não exigidas por lei. Além disso, sob a licença dos nomeados pelo presidente, a agência rescindiu todos os contratos das emissoras internacionais privadas que financia, incluindo a Rádio Free Europe, a Rádio Liberty, a Rádio Free Asia e a Middle East Broadcasting Network. Os avisos de rescisão de concessão para as redes financiadas, 2 dos quais foram revisados pela NPR, traziam a assinatura de Karen Lake, conselheiro sênior do presidente e nomeado na USA-GM, e não do diretor executivo interino da agência. Lake não parece ter, em sua posição atual, autoridade legal para realizar tal rescisão. Abre aspas. Estou profundamente triste porque, pela primeira vez em 83 anos, a histórica Rádio Voz da América esteja a ser silenciada, disse o diretor da rede, Michael Abramowitz. Fecha aspas. Num comunicado publicado na sua conta pessoal do Facebook. A Voz precisa de uma reforma profunda e temos feito progressos nesse sentido. Mas a ação de hoje deixará a Voz da América incapaz de cumprir a sua missão vital. Entre mais de 1.300 jornalistas, produtores e pessoal de apoio que foram suspensos. Grant Turner, ex-diretor financeiro da Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, chamou-o de sábado sangrento para a agência e suas redes. Em outra, a história da rádio, a histórica estação de rádio Free Europe e Rádio Liberty transmite de Praga há 30 anos em dezenas de idiomas para países onde não há democracia ou liberdade de imprensa. Apesar de sofrerem perseguições e até penas de prisão nos seus próprios países de origem, como a Rússia, a Bielorrússia ou o Azerbaijão, o compromisso destes jornalistas com a informação livre continua
a prevalecer sobre o elevado preço pessoal que devem pagar. A situação já é pior do que durante a Guerra Fria, dizem. A Rádio Free Europe, Rádio Liberty ou Rádio Europa Livre, Rádio Libertad em espanhol, tem uma história de 75 anos. Nasceu como meio de propaganda anticomunista e as suas primeiras emissões ocorreram no verão de 1950, precisamente em tcheco. No início, a Rádio Europa Livre destinava-se especialmente aos países satélites da União Soviética, como a Tchecoslováquia, a Polônia e a Hungria. A Rádio Liberdade e Rádio Svoboda tratava da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e as duas estações finalmente se fundiram em uma única empresa na década de 70, daí o nome atual, Corporação. Mas, desde a sua primeira sede em Munique, ambos zombaram desde o início, falando informativamente da cortina de ferro até que ela finalmente caiu em 1989. O atual chefe da equipe editorial da língua tártara, Rim Gilfanov, descobriu quando criança em sua cidade, Kazan, uma cidade completamente fechada para viajantes estrangeiros durante a era soviética, já que ali eram fabricadas armas. Rim jamais poderia esquecer que lhe causou ouvir aquela informação tão diferente daquela que recebia dia após dia da mídia oficial. E também em sua própria língua, lembra-se. Descobri completamente por acaso a estação e estava transmitindo em tártaro, o que foi um grande choque para mim, porque na União Soviética também tivemos problemas com isso. Houve uma forte russificação, que aliás também existe agora e continua com Putin. Naquela época só se falava tártaro em casa, e de repente ouvi uma rádio que normalmente usa minha língua materna. Aprendi muitas coisas novas, por exemplo, sobre a nossa própria história, que era um tabu. Aprendi muitas coisas também sobre o Tartaristão. Não conhecíamos a história real e aprendemos muitas coisas na rádio que não poderíamos ter aprendido de outra forma. Por isso, não conseguia nem imaginar que acabaria naquela rádio tártara entre as 8 ou 7 pessoas que trabalham aqui agora. Também de grande importância na memória coletiva tcheca são as emissões da redação tchecoslováquia que foram ouvidas clandestinamente nas casas, na esperança de que a interferência com a qual o governo comunista queria impedir a sua recepção não fosse demasiada ou demasiado forte. O mesmo aconteceu, por exemplo, na Espanha de Franco, com as emissões de propaganda da estação, como a própria Rádio Praga, que naquela época se dedicava a enaltecer as virtudes dos regimes socialistas. 30 anos em Praga, 3 anos após a queda do Muro de Berlim e da Revolução de Veludo em 1989, a União Soviética também foi desmantelada e a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, em grande parte graças aos esforços do presidente Václav Havel, mudou-se para o centro de Praga, de onde começou a transmitir em 10 de março de 1995. Há 30 anos, no edifício da antiga Assembleia Federal dos Comunistas da Tchecoslováquia, a poucos metros da própria rádio. Tcheco, na rua Vinohradska. Se as ditaduras comunistas na Europa Central e Oriental já tivessem terminado, contra o que a Rádio Europa Livre lutou ao longo de sua história, a radiodifusão também não teria de acabar? Rim Gilfanov vê claramente que a história deu razão àqueles que pensavam que o objetivo não tinha sido realmente alcançado. O nosso trabalho continua porque o sistema soviético continua a existir, pois na Rússia não há apenas nostalgia do soviete, mas na verdade eles regressaram com uma versão ainda pior. Então a rádio continua. Infelizmente não podemos encerrar
dizendo que alcançamos os nossos objetivos. Infelizmente, na Rússia não há democracia, não há Estado de Direito, e é por isso que esta rádio ainda tem uma missão a cumprir. Disse aí o então Gil, cadê o nome do cidadão aqui? O Václav Havel. E não só na Rússia, mas a Rádio Europa Livre, atualmente financiada pelo Congresso dos Estados Unidos, transmite hoje em 27 línguas para 23 países, incluindo a maioria das antigas repúblicas soviéticas na Europa do Leste, do Cáucaso e na Ásia Central, mas também no Afeganistão, no Irã ou em países europeus, nos Balcãs, e até 3 membros da União Europeia, como a Hungria, a Bulgária e a Romênia. Tudo isto graças a uma equipe de cerca de 1.700 pessoas, das quais pouco menos da metade trabalha em Praga. O canal de televisão em língua russa Current Time também é transmitido a partir da sede principal na Vinodska, na capital tcheca. Aí espanhol.radio.cz, aí a mensagem no site da Rádio Tcheca ou Rádio Praga Internacional. Bom, amigos, o que podemos dizer é que realmente sentimos, e todos os amantes das ondas do rádio sentimos essa imposição, podemos dizer assim, do atual governo americano, nesse sentido de calar a voz da Rádio Voz da América, da Rádio Martí, de todas as emissoras. Como nós citamos aqui há vários programas, queremos que todas as emissoras internacionais estejam no ar, de qualquer país, de qualquer segmento, de qualquer ideologia, que elas estejam e que todos os ouvintes possam ser beneficiados com as transmissões, com informação e entretenimento, além do seu serviço público a todos aqueles que amam as ondas do rádio. E também em cada país onde tem um imigrante que escuta aí informações da sua terra natal. Esperamos que no futuro não muito distante possa ser revertido esse quadro e que a Voz da América volte aí a transmitir junto com a Rádio Free Europe, a Rádio Liberty, a Rádio Free Ásia e tantas outras que faziam parte dessa grande rede aí encabeçadas pela Voz da América. Fica aqui o nosso desejo de que ela retorne o mais rápido possível aí. Sejam revistas, revisados a questão financeira e de financiamento, mas que volte, mesmo que seja um pouco mais reduzida, mas que volte aí as ondas eletromagnéticas do rádio. Bom, agora vamos partir para algo mais alegre. É que a Rádio Romênia Internacional, no último dia 15 de março, completou aí seus 70 anos de serviço em espanhol para o mundo, direto da Romênia. No último dia 15 de março de 2025, o serviço espanhol da Rádio Romênia Internacional comemorou seu 70º aniversário. Em 15 de março de 1955, às 20 horas, horário local na Romênia, a primeira transmissão em espanhol foi transmitida de terras romenas. Hortência Roman, mãe do antigo primeiro-ministro do governo Iliescu, Petre Roman, o primeiro após a queda do regime de Ceausescu em 1989. Foi a iniciadora dos programas em língua espanhola. Hortência Roman era uma refugiada política em Bucareste após a Guerra Civil Espanhola. Começou com um programa de meia hora que incluía um boletim de notícias de 10 minutos, comentários sobre questões de política interna e externa e sequências de notícias internas romenas.
Claro que a música romena também teve o seu devido papel. Os primórdios da Rádio Romênia remontam de 1928, e se desde o seu início os programas foram de fato dirigidos também a ouvintes no estrangeiro, nas línguas francesa e alemã, os primórdios do serviço espanhol remontam a 1955, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Por ocasião deste aniversário, expressamos a nossa mais sincera gratidão aos nossos ouvintes por todo o apoio, amizade e carinho que nos dão todos os dias. Esperamos que você continue conosco por muito mais anos. Da nossa parte, nos esforçaremos para oferecer programas de qualidade e manter os laços especiais que nos unem. Aí, homenagem à Rádio Romênia Internacional pelos seus 70 aniversários ou 70 anos de transmissões em espanhol para o mundo. O Deixe Clube Sem Fronteiras parabeniza a todos que fazem aí a Rádio Romênia Internacional e que divulgam a sua cultura, o seu folclore, entretenimento e informação aos quatro cantos do mundo em espanhol. Bom, mas vamos também trazer mais outras informações. O concurso para rádio escutas e rádio amadores da banda lateral. As regras da competição do SSB SWL 2025 são os seguintes: o Frank SWL F14368 ou Frank Shortwave Listening Fox Primo, quarto, terceiro, sexto, oitavo, perto de Paris, na Espanha. Não é necessário se inscrever para participar deste concurso. Você pode começar a qualquer momento, mesmo, por exemplo, apenas em julho. Aí é só citando um exemplo. O espanhol é falado oficialmente em 21 países, a saber, Espanha, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Porto Rico, República Dominicana, Cuba e Guiné Equatorial. O objetivo deste concurso é apresentar aos ouvintes de rádio AM em ondas médias e curtas, bem como aos rádios amadores e DX em 11 metros. A audição de rádio amador também está sendo aceita. Este concurso está aberto também a rádio amadores que queiram estabelecer contatos. São 3 universos diferentes, mas por que não reunir todas essas pessoas maravilhosas na mesma competição? Este concurso SSB está aberto a operadores SWL e rádio amadores. SSB, modo de banda lateral única. USB ou LSB, em francês SSB, banda lateral única. Esta competição SSB começa em 1º de março de 2025 e termina em 31 de outubro de 2025. SSB Blue, apenas em modo telefônico, rádio amadores conversam por voz em FM4 ou 4FM, ele não SEM, no código aqui está meio FT8 também. Iniciantes são bem-vindos. Este é um concurso SWL, mas radioamadores ou DXistas em 11 metros também serão, na verdade, bem-vindos. Se você é radioamador e realiza QSOs, você pode participar, mas insira seus contatos no seu log como SWL. O objetivo será ouvir o maior número possível de entidades DXCC em 8 meses, mas apenas no modo SSB. A regulação ou regulamento é muito fácil. Quando você ouviu um DXCC ou fez um contato para rádio amador, como a França entre 10 e 40 metros está acabando, você confirmou o DXCC França, agora tente ouvir. É um novo DXCC. A banda não é importante, o objetivo é ouvir o DXCC. Não importa se são 10, 15 ou 40 metros. Bandas de modo SSB, 10, 12, 15, 17, 20 e 40 metros.
é igual a 28, 24, 21, 18, 14 e 7 MHz. Diplomas do primeiro ao de número 50, DXCC, bronze. De 51 a 100, DXCC, prata. De 101 a 150, DXCC, ouro. De 151 a 200, DXCC, diamante. Mais de 201 entidades DXCC, diploma titânio. Os diplomas serão enviados por e-mail. Mais informações no site icomjapan.blogspot.com. Então, só repetindo, icomjapan.blogspot.com. Em alfabeto fonético: Índia, Charlie, Oscar, Mike, Juliette, Alfa, Papá, Alfa, November, ponto, Bravo, Lima, Oscar, Golf, Sierra, Papá, Oscar, Tango, ponto, Charlie, Oscar, Mike. Ok, amigos? Bom, quero informar aos amigos que a frequência secundária da Rádio Onda Sul é do 11.230 kHz. Os amigos também podem nos ouvir pelas ondas curtas em 11.840, que no momento está sendo feita uma manutenção, mas estamos aí ao vivo pelos 11.230 kHz. Então os amigos podem ouvir as transmissões em ondas curtas do nosso programa por meio da Rádio Onda Sul em 11.840, que nesse momento está em manutenção, mas pode ser ouvida em 11.230 kHz, ok? Mas vamos fazer aquela viagem no tempo e vamos regressar aí à década de ouro do rádio. Vamos ouvir o intervalo de sinal de uma emissora fabulosa que contribuiu muito no deixismo e no início do hobby de muitos, mas muitos colegas. Eu falo da RSI, Rádio Suécia Internacional. Vamos fazer aquela viagem no tempo direto para Estocolmo. Você está na nossa Rádio DX. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Radio Sverige, Stockholm. Radio Sweden, Stockholm. Radio Szwecja, Stockholm. Radio Suecia, Estocolmo. Radio Suède, Stockholm. Radio Schweden, Stockholm. Radio Ruotsi, Stockholm.
Radio Zviedrije, Stokholma. O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX. A Rádio Suécia foi uma das emissoras que transmitiu durante muito tempo em ondas curtas para o Brasil e em português. O programa campeão de audiência entre os ouvintes brasileiros era, sem dúvida, o programa de DX chamado Sweden Calling the Exodus, na sua versão em português para o Brasil. Hoje nós vamos recordar aqui um trecho deste programa, lembrando que este e outros áudios estão disponíveis no canal Radioscopia e no canal do DX Clube do Brasil no YouTube. Radio Sweden, Stockholm. Alô, ouvintes, como já devem ter reconhecido nosso prefixo, este é o Editor DX, um programa consagrado aos aficionados das ondas curtas, programa que vai ao ar todas as terças-feiras. O boletim de hoje tem o número 1942 e foi compilado por George Wood, aqui da Rádio Suécia Internacional, e uma cópia do presente boletim em inglês, cópia resumida, pode ser enviada a todos os ouvintes. Escreverem para a Rádio Suécia Internacional, Caixa Postal 0704 19 Brasília 70.000, Distrito Federal, Brasil. E começamos esse nosso editor DX de hoje pelo Afeganistão. Corrigimos o nosso boletim número 1936. Guiana Francesa. A Rádio França Internacional foi captada em 4.890 kHz em francês e inglês de 4h11 às 4h55 em 6.055, 7.135 e 9.800 kHz em paralelo. Notícias da Guiana Francesa. A seguir o Iraque. A Rádio Bagdá agora irradia em inglês para a Europa das 20 às 22 horas em 9.875 kHz e para a América do Norte de 0 hora às 2 horas em 11.705 kHz. Fazemos uma pausa aqui neste nosso editor DX para dizer que estão em sintonia com a Rádio Suécia Internacional com emissões para a Europa, África e América Latina. Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima. Alô, ouvintes, como já devem ter reconhecido nosso prefixo, este é o... Eita, amigos, que espetacular, que saudade, que saudade. Só restou saudade dessas grandes broadcasts que transmitia para o mundo através das ondas curtas. A Rádio Suécia foi uma das grandes emissoras que transmitiu para o mundo em diversos idiomas, inclusive em português, que muitas pessoas, muitos DXistas acompanharam, e ela realmente foi um marco na vida de muitos, como também a própria rádio holandesa,
e também a rádio que muitos destistas ouviram e foram, foi a escola, né? Uma escola dos destistas. Muitas saudades desse tempo, ok? Bom, mas vamos a mais informações na noite de hoje. É que a Rádio Country, também uma notícia que nos vem lá da Europa, não muito boa, que a Rádio Country fecha os seus 639 kHz de Libraz, Tchequia. A Rádio Country encerrará suas transmissões em ondas médias de Liblice, na Boêmia Central, no final de março. Esta decisão é irreversível e sua substituição será a expansão da cobertura de radiodifusão DAB+, ou DAB+. As transmissões em ondas médias continuarão em condições comerciais favoráveis apenas para a Boêmia do Sul. O objetivo é garantir uma transição suave para os ouvintes de uma plataforma para outra, com a cobertura da rede DAB+, e atingir 80% da população. O lendário streamer AM Liblice revela seu eu interior, de acordo com informações do portal Rádio Digital. As restantes 14 transmissões DAB+, das radiocomunicações tchecas serão comissionados no final de março. Esta expansão aumentará significativamente a cobertura da radiodifusão digital na República Tcheca. Martin Garok, diretor da rádio United, empresa que opera a emissora, confirmou o plano aos editores, enfatizando a importância de uma transição tranquila para os ouvintes. A expansão da rede DAB+, representa uma modernização da radiodifusão e oferecerá aos ouvintes a oferta completa do grupo de rádio na rede tcheca de radiodifusão. A decisão de encerrar as transmissões do Liblice provocou uma reação entre os defensores da transmissão em ondas médias. Foi criada na internet uma petição para manter as transmissões da rádio sertaneja em ondas médias, que até o momento conta com 124 assinaturas. Apesar desta iniciativa, a decisão de encerrar a transmissão é agora definitiva. A continuação simbólica da radiodifusão em onda média para a Boêmia do Sul indica um esforço para encontrar um compromisso entre a modernização e a preservação da tradição. Esta mudança reflete a tendência geral de transição da transmissão analógica para digital na indústria do rádio. Amigos, o futuro chegando, novas tecnologias, e estão esquecendo ou estão abandonando as ondas eletromagnéticas que não são bloqueadas por nada. Quem comanda é o astro Rei Sol e o eixo magnético da Terra. No futuro não muito distante, voltarão a utilizar as transmissões eletromagnéticas ou analógicas. Próximas emissões das estações imaginárias. A estação imaginária estarão no ar com nova transmissão pela Shortwave Radio Gold, sábado às 12 UTC em 6.160 e domingo às 10 UTC, também às 14 em 6.160 kHz e às 21 horas UTC em 3.975 kHz. Principais áreas-alvo, entre outras, é a Bélgica, Ilhas Britânicas, Luxemburgo e Holanda. Os relatórios de recepção podem ser enviados para o imaginaristations@gmail.com. Então, só repetindo, imaginaristations@gmail.com. Em alfabeto fonético: Índia, Mike, Alpha, Golf, Índia, November, Alpha, Romeo, Yankee,
Sierra Tango, Alfa Tango Índia, Oscar November Sierra, arroba Golf Mike Alfa Índia Lima, ponto Charlie, Oscar Mike. Amigos, mandando alguns abraços aqui para o Herbley Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina, que está nos ouvindo. Ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao Carlos André, aqui pela cidade de Caruaru, Pernambuco. Também ao nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, lá por Recife, Pernambuco. Ao nosso amigo Emanuel Duarte, desde New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Também ao nosso amigo Carlos Erdemann, lá de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Neuci Remedio Midar, também pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Também ao nosso amigo Wesley, que está ligadinho conosco, lá em Cacoal, Rondônia. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao Marcos Salustiano, Papá e Uniforme 4, Mike Kilo Sierra. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao Rafael, lá pela Curitiba, no Paraná, que passou as informações de que pode ouvir a nossa programação em 11.230 kHz pela Rádio Onda Sul. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo Gernen Dantas, por Cajazeiras, na Paraíba. Ao Bartolomeu, por Hidrolândia, no Ceará. Como também ao nosso amigo William, lá pelo Piauí. William, desde Teresina, no Piauí. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo José, também lá por também pelo Piauí. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Érico Tavares, lá por São Lourenço da Mata, nosso Pernambuco. Ao nosso amigo Dino Bloise, desde Miami, desde Florida, Miami, na Flórida, dos Estados Unidos. Abigail, desde México, muito buenas noches. Também aqui a nosso amigo Frederic Atajodi, desde Dakar, no Senegal. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Hector Pino, desde Espanha. Jota Garzón, desde Madrid, Espanha. A nosso amigo Víctor Gutiérrez, desde Panamá. Johnny Ramírez, desde Lima, Perú. Muy buenas noches. Rafael Grajeda, desde México. Nuestro amigo Martín Herrera, também desde México. Ao Nogueira, do Clube do Rádio, lá em São Paulo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. A Cássio Martins, lá por Santos, São Paulo. Ao nosso amigo Cassiano Alves Macedo, também lá por Suzano, São Paulo. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Maurício Diex, lá pelo Rio de Janeiro. Ao Paulo Labasti, por Pindamonhangaba, São Paulo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao André Luiz de Toledo, também lá por São Paulo. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Paulo Pereira, lá por Palmeiras do Tocantins, no Tocantins. Quem mais por aqui? Ao Braulio Garcia, lá de São Paulo. Diogo Furlan, de Campinas, São Paulo. Marim, desde o Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ivan Marques, desde São Paulo. Ao colega Francisco Jackson, lá do Rio de Janeiro. Ao Danilo Donato, lá por Ouro Preto, Minas Gerais, seja muito bem-vindo à nossa programação. Osvaldo Beruto, lá pelo Texas, também nos Estados Unidos. Bom, amigos, uma última informação é que o nosso DX Clube Sem Fronteiras convida a todos os DXistas, radioescutas, radioamadores e a população em geral para participar do 9º encontro de radioamadores e PX de Caruaru,
que será realizado no próximo dia 25 de maio de 2025, das 9 às 15 horas, no Centro de Compras Polo Caruaru, em Caruaru, Pernambuco. Sua presença será de primordial importância. No encontro teremos palestras, feirinha de rádio e equipamentos, a chamada eletrotroca, ok? Bom, quero também informar os amigos que o nosso Deixe-se Clube Sem Fronteiras completou 12 anos de atividade no último dia 9 de março. Por que comentando agora? Devido às correrias e várias outras informações, o nosso clube completou aí os seus 12 anos transmitindo informações e resgatando a história do rádio, tanto do Brasil como do mundo, nas páginas do Boletim DX Sem Fronteiras. E aqui, através da nossa Rádio DX, estamos também tentando levar um pouco dessa informação que a gente vem resgatando e passando para os amigos. São 12 anos de reconhecimento e só temos a agradecer a todos aqueles que, desde o início, têm nos apoiado, têm nos dado as mãos para que, juntos, tornamos aí o clube sério, com fundamentos, com informação precisa e levando aí informação a todos os deixistas, radioescutas e, por que não, também aos nossos irmãos redamadores. O Desculpe Sem Fronteiras tem aí feito o seu papel nesses últimos 12 anos, levando as informações. No site do clube, todos os amigos podem encontrar a informação do clube, programas de DX, as frequências das emissoras nacionais e internacionais e várias outras dicas, como também links interessantes. Tem aí antenas para baixarem, tem a informação sobre o wave, período radial, tem os livros Rádio Escuta, um livro em suas mãos, aliás, Rádio Escuta, um mundo em suas mãos, para baixar aí uma cortesia do nosso amigo Marcos Álvares Barbosa. Temos também disponível para baixar o livro Manual do Rádio Escuta do nosso amigo Alencar Aldo Fossá. Endereço das emissoras nacionais e internacionais, alguns, não todos. Temos aí informação do termo de ex, código SIMPA, tabela ITU. Temos vários links interessantes no nosso site. Isso, o Desculpe Sem Fronteiras tem se debruçado em trazer essas informações precisas e disponibilizar tanto aqui no site como também através aqui da nossa Rádio DX e pelas folhas do nosso boletim impresso e em PDF, o Boletim DX Sem Fronteiras. Quero agradecer a cada um que desde a sua fundação tem contribuído e tem nos apoiado nesta caminhada ao longo desses 12 anos. Então, parabéns, Deixe-se Clube Sem Fronteiras, parabéns a todos os membros, a todos os associados e a todos que, direto e indiretamente, não sendo associado, tem mandado, tem trazido informações para que possamos disponibilizar a todos os nossos colegas amantes das ondas do rádio. Então, para todos, muito boa noite. Chegamos ao final do nosso programa. Que Deus ilumine a cada um e, respectivamente, as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixe-se Clube Sem Fronteiras. Muito boa noite, amigos, e até o nosso próximo programa. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. A programação, o que você merece. Simplesmente diferente.